Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Edrincast. E, sem dúvidas, hoje a gente traz um dos temas mais complexos do direito e das relações internacionais. A gente assumiu hoje o desafio de conversar sobre soft law com o professor Fernando Xavier, que, sem dúvida, é um dos profissionais mais gabaritados para discutir esse tema com a gente. Professor Fernando Xavier, para quem ainda não o conhece, é professor associado do Instituto de Ciências Jurídicas e professor colaborador no programa de mestrado em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. Ele também é professor associado do curso de Direito e professor permanente do programa de mestrado profissional em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. E para essa discussão de hoje, a gente traz um dos temas que traz mais dúvidas quando a gente fala em direito internacional. O que é soft law? Tem como o law ser soft? Qual é a relação entre essas duas palavras que juntas fomentam um conceito muito precioso para quem trabalha e pratica direito e relações internacionais? E com as recentes transformações, com os eventos recentes que a gente vem visualizando na sociedade internacional, compreender as diversas formas pelas quais o direito internacional se manifesta é cada vez mais necessário para conseguir não só aplicá-lo, mas como imaginar a sua evolução. Não só imaginar, mas também conferir forma. Quando a gente fala de soft law, a gente fala de uma aplicação de uma norma que está sujeita aos mesmos métodos daquilo que a gente entende como lei, como convenção. Qual é o papel? Soft law é fonte do direito ou é simplesmente um exercício político daquilo que deva ser considerado ou não como adequado? E para responder todas essas perguntas e também para fazer essas perguntas junto ao professor Fernando Xavier, eu estou aqui com a minha parceira de sempre, a professora Renata Alves Gaspar, que vai me ajudar na intermediação desse debate, que eu estou curiosíssimo, porque é um dos temas aí que particularmente mais me interessa. Olá, a nossas ouvintes e aos nossos ouvintes. Eu não podia estar mais feliz, não só pelo tema, mas por dialogar esse tema com o professor Xavier, que é nosso amigo já de longa data, com quem a gente participa em eventos de direito internacional. Então, essa proximidade vai fazer certamente com que a dureza desse tema seja posta de uma forma mais leve. E adoro essa provocação, se o law pode ser soft, né? Ou se apesar de soft, ele pode ser law, porque a gente aprendeu aquele direito à luz do positivismo normativo, que o direito ele tinha uma coerção em si e isso fazia dele uma norma jurídica. E a soft law vem e muda tudo, né? Ela convida a gente a repensar não só como o direito se revela, porque se a gente pensar o direito como fonte, na verdade a gente não pensa como ele é criado, e sim como ele é revelado, né? Porque o direito ele pode surgir não só de canetadas, digamos assim, como a gente imaginava, ou como alguns até imaginam, mas ele também pode ser reconhecido a partir desta convivência e, sobretudo, da pluralidade, né? Então, você pensar em pluralidade no direito internacional, não dá para você pensar só no hard law, você tem que pensar no soft law. E aí, Fernando, eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade de abrir a sua agenda e vir tratar desse tema, que é um tema tão denso, num espaço desse da nossa Escola de Altos Estudos em Direito e Relações Internacionais. Então, eu acho que a melhor forma da gente começar, como se diz no popular, é pelo começo, né? O que é a soft law? Bem, desde logo agradeço bastante pelo convite, aos meus amigos Paulo e Renata, cumprimento a todos os que acompanham o Edreamcast. Eu acho que vocês já tocam num ponto muito importante, né? Como é que a ideia de soft law parece tão paradoxal. Então, o que que é o soft law? Nós aprendemos que soft law seriam documentos, a gente está falando de documentos internacionais, que são criados através de um processo de negociação que não é um processo habitual, negociação direta entre os estados, diferentemente dos tratados em que os representantes dos estados sentam à mesa, expõem ideias, propõem um texto e opinam diretamente sobre a inclusão ou não de uma determinada cláusula, quer dizer, uma negociação direta mesmo. O soft law não, o soft law é uma ideia que começa a ser gestada em alguma reunião, conferência, e a partir
da iniciativa de alguma entidade, é proposto um texto e depois esse texto é apresentado como uma declaração de princípios, como um código de boas condutas para os sujeitos internacionais. Até existe uma participação de representantes dos estados, às vezes, como, por exemplo, quando são resoluções da Assembleia Geral da ONU, os estados participam, mas é uma coisa mais indireta, não tem uma participação, tem menos de participação soberana do que no processo de criação de tratados. Então, falando de uma forma mais sintetizada, soft law seriam vários documentos internacionais que vêm sendo catalogados nas últimas décadas, que, como você bem coloca, dispõem sobre os mais variados temas que acabam não sendo cobertos materialmente pelos tratados que existem. São documentos internacionais que, por serem criados por um processo menos participativo da comunidade internacional, não vão ter o grau de vinculatividade que os tratados têm. Então, sempre se destaca essa característica dos instrumentos de soft law. Eles não são obrigatórios, eles são recomendatórios. Eles aparecem como esses documentos que tentam criar, junto aos estados, uma posição de boa intenção em relação a alguns temas. Então, são documentos recomendatórios. Perfeito, professor. E aí, muito bom essa definição. E pensando nesses documentos recomendatórios, documentos esses que têm aí diferentes origens, eu acho que a gente pode pensar neles como os policies, os guidelines. E aqui eu coloco, eu acho que eu queria ouvir do senhor, inclusive, esse avanço do direito internacional nos traz algumas complexidades, inclusive linguísticas, né? E aqui eu lembro do episódio que a gente gravou com a professora Eloá Fígaro, dessa dificuldade que hoje a gente tem de determinar a palavra exata em português para alguns desses termos, né? Qual a palavra que eu vou atribuir para policy, qual a palavra que eu vou atribuir para guideline, mas esse não é o objeto exato aqui da nossa discussão, mas queria ouvir sobre a inclusão desses documentos, e são essas as formas que a gente tem visto se manifestar essa percepção do soft law. E passando dessa definição também que o senhor trouxe, professor, eu queria compreender como que esses instrumentos de soft law, nas diversas formas que se manifestam, eles influenciam a interpretação e aplicação das normas de hard law no contexto desses mecanismos coercitivos, no contexto de uma exigibilidade do direito internacional. É possível falar em uma interação em soft law e hard law? Ou a gente está falando de dois sistemas completamente distintos? Olha, tem esse processo de influência, né, alguns temas, algumas abordagens temáticas que iniciam sob a forma de soft law e depois conseguem essa feição de hard law através de um processo de evolução, quando os estados já têm mais consenso em relação ao tratamento de alguma matéria. Então, existe esse processo de transformação de soft law para hard law. E aí acho que nesse processo, muito do que se pensa em termos de criação de direito internacional, tem que perceber essa influência do soft law para o hard law. Mas uma preocupação que eu tenho quando eu estudo soft law é pensar em instrumentos de soft law que convivem com instrumentos de hard law e como é que se faz uma metodologia interpretativa para esses dois instrumentos que convivem, dispondo sobre alguma matéria. Isso é algo cada vez mais importante, porque o papel que o soft law vem desempenhando nos últimos anos é muito crescente. Então, cada vez mais, uma pergunta que nós devemos fazer é: qual é o tipo de destinatário que os instrumentos de soft law têm hoje? E aí eu penso que não são apenas sujeitos de direito internacional. A gente vê, acho que talvez o grande exemplo hoje são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles são cruciais hoje em dia para a definição de políticas públicas em muitos países. Então, até mesmo no caso do Brasil, até mesmo a administração da justiça, os tribunais superiores, têm tentado vincular certos objetivos do desenvolvimento sustentável à discussão de algumas questões na jurisprudência nacional. Então, os estados subnacionais do Brasil também tentam criar políticas públicas no âmbito estadual, no âmbito municipal, sempre fazendo vinculação a um determinado ODS, mas não apenas os ODS, aqui, por exemplo, aqui no caso em Roraima, a gente tem no debate público sobre questões migratórias
de forma muito presente a citação, a Declaração de Cartagena, por exemplo, ou então a Declaração de Nova York sobre imigrantes e refugiados, que é mais recente. E como esses instrumentos de soft law, que convivem com os tratados que eventualmente regulam questões como direitos humanos, como migração, eles têm um grau de autonomia em termos de influência também, eles influenciam a despeito do hard law. Uma pergunta que me vem é, mas quais são os marcos interpretativos para esses instrumentos? É porque se nós, por exemplo, perguntarmos sobre a interpretação autêntica da Convenção Internacional sobre o Direito dos Trabalhadores Migrantes, membros de suas famílias, etc., tem o Comitê da ONU que analisa petições, casos referentes a essa convenção. E como ela é produto de essa convenção, ela é produto de uma negociação direta entre os estados, entende-se muito bem o contexto em que surgiu essa convenção, os trabalhos preparatórios estão devidamente arquivados e são possíveis de serem consultados, a interpretação autêntica é muito mais clara. Mas no caso dos instrumentos de soft law, como eles não têm uma interpretação autêntica muito clara e órgãos distintos em vários países acabam assumindo uma interpretação do tipo autoritativa, dizendo, não, aqui no Brasil o entendimento desse instrumento é esse aqui. A coisa fica muito solta. E eu cito, inclusive, o caso, por exemplo, dos ODS. A gente sabe que são uma importante resolução da Assembleia Geral da ONU, né, a Agenda 2030, e eu tenho visto, por exemplo, o Brasil criou o ODS 18, que não existe internacionalmente, mas nós criamos o ODS 18, que fala sobre igualdade étnico-racial, e o ODS 18 tem inspirado iniciativas de políticas públicas. E isso é mais curioso ainda porque outros países também criaram os seus ODS 18, que falam sobre outras questões. Então, isso acaba sendo possível, essa abordagem nacional de instrumentos que têm essa pretensão de serem internacionais, universais, porque os marcos interpretativos são muito mais difíceis de serem visualizados. Por exemplo, falei de trabalhos preparatórios. Vamos imaginar que, como eu falei, né, eu destaquei isso na definição do soft law. São documentos criados por um processo de negociação que não é a negociação convencional entre os estados de maneira direta. É uma negociação que envolve sujeitos, inclusive não estatais. Os princípios de Diogo de Jakarta, que são muito conhecidos, foram citados na opinião consultiva 24 da Corte Interamericana, já foram citados pelo Supremo Tribunal Federal. É um soft law de iniciativa da sociedade civil internacional. Peritos que se reuniram e criaram um documento que assumiu uma importância muito grande para o debate sobre direitos relacionados à orientação sexual, igualdade de gênero. Mas, quando se pensa em trabalhos preparatórios, a coisa é mais difusa, informal, e há essa necessidade. Algo que é tão importante como o marco normativo, soft normativo, mas é um marco referencial, sem dúvida nenhuma, ele precisa ter alguma linha para que se tenha uma abordagem minimamente coerente em relação ao significado, não apenas de alguns tópicos, alguns artigos específicos, alguns princípios, mas que se possa fazer uma interpretação mais sistemática daquele instrumento. É isso que você falou agora, vai ao encontro do que a gente tinha dito ao princípio, né? Que quando a gente fala contemporaneamente de fontes do direito, mais do que a criação, a gente fala do reconhecimento dessas fontes, né? A gente pode reconhecer como fontes do direito outros lugares e outras formas de criar regra de conduta de forma consensual que não sejam as formas clássicas. E no âmbito do direito internacional privado, de uma matéria que eu trabalho muito também, não só na pesquisa, mas na advocacia, a gente tem uma soft law muito importante que são os guias práticos da Convenção de Haia sobre o sequestro internacional de menores, de crianças, que fazem uma espécie de, às vezes, recall
protocolo, ou às vezes de interpretação, declaração de interpretação de dispositivos da Convenção de Haia, que eles percebem que há problemas na interpretação quando da sua aplicação nos estados. E um muito importante para a gente, para mim, sobretudo no exercício da advocacia, é um guia que muito antes dos tribunais reconhecerem que a violência doméstica era uma exceção para aplicar o retorno imediato da criança, esse guia veio e disse que sim, que a violência doméstica ela está inserida nas exceções da convenção e no exercício profissional a LEC pede a aplicação desse instrumento, que na verdade é um instrumento de soft law, né? E pensando nisso, nessa toada, eu queria que você, se você puder comentar com a gente, para além do instrumento de soft law ter a sua própria aplicação, se ele também pode ser utilizado como vetor hermenêutico de tratados internacionais, né? Sem dúvida nenhuma, existem vários instrumentos de soft law que têm, inclusive, essa proposta de serem complementos para melhor interpretação de um determinado tratado. Só que muitas vezes isso esbarra justamente na natureza do soft law, por ele ser considerado apenas recomendatório, se cria essa situação muito estranha em que se reconhece que um tratado é obrigatório e precisa ser aplicado, só que como o guia interpretativo, o complemento não é obrigatório, muitas vezes alguns órgãos, inclusive órgãos judiciários, se sentem livres para interpretarem o instrumento de hard law à sua maneira. E eu penso imediatamente no caso que ocorreu no Brasil, que foi assim, uma coisa muito estranha, que foi a discussão sobre o crime de desacato no Brasil. Se discutia lá se o controle de convencionalidade, se o desacato ainda era crime ou não, por conta de uma tensão entre o Código Penal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E chegou à última instância e o STF disse que não tem problema, sendo que existe um soft law que complementa a Convenção Americana, a Declaração sobre o Princípio de Liberdade de Expressão da OEA. Então, a interpretação autêntica da Organização dos Estados Americanos, mas ele chegou até a ser citado, acho que no voto do ministro Fachin, que foi contrário, que foi a favor da tese de que a desacato seria inconvencional. Ele cita, mas enfim, o Supremo Tribunal Federal fez de conta que essa declaração não teria valor nenhum. O que, de um ponto de vista mais estrito e reducionista, é verdade, né? Ele é soft law, ele é recomendatório. Só que tem, inclusive, essa situação difícil ali, né? Esse dilema. É meramente recomendatório, mas quando ele se dispõe a ser um guia interpretativo para o hard law, ele continua sendo apenas recomendatório, a gente sabe que tem outro exemplo em que se entendeu de forma contrária. Flávia Piovesan sempre destaca que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é indiretamente obrigatória, porque tudo bem, é soft law, é resolução da Assembleia Geral da ONU, mas é um documento que complementa a Carta da ONU, na parte em que fala sobre direitos humanos. Como a Carta da ONU é obrigatória, como a declaração faz esse trabalho complementar de explicar o que são os direitos humanos citados na Carta da ONU, então é indiretamente obrigatória. Mas para explicar essa quase obrigatoriedade do soft law, ou pelo menos dos instrumentos soft law que se conectam, se conjugam a um determinado tratado, que tem essa função complementar, é complicado, né? É difícil. Sem dúvidas, professor, e conseguir conjugar esses diferentes mecanismos traz algumas complexidades para que a gente consiga avaliar. Eu acho que traz também alguns questionamentos, e aqui eu queria até fugir um pouco do que a gente tinha pensado como script, e trazer um questionamento sobre as convenções internacionais que eventualmente não entrem em vigor por não terem atingido o número mínimo de países signatários. Essas convenções, elas decorrem, no mínimo, de um espaço de discussão legítimo internacional, no qual os países estão representados pelas suas autoridades diplomáticas, se discute uma interpretação do direito internacional, e essas decisões que se convertem
ali na forma de uma convenção, entendo que mesmo quando essa convenção não entra em vigor, por não atingir o número dos países necessários, ali o número de países que deveria ratificar, ela deve exercer alguma função na interpretação do direito internacional e na sua aplicação. A gente pode enquadrar essa convenção ainda não em vigor como um soft law, a gente pode utilizar ela como um critério interpretativo legítimo, principalmente por ela ser produzida dentro de um espaço de discussão, porque muitas vezes, quando a gente pensa em alguns documentos que são produzidos por organizações internacionais, ali por meio da sua função administrativa, talvez, porque não decorrem de um espaço normativo, onde os países membros discutem, mas a própria organização estabelece. Essa é uma opinião da organização internacional, embora eu particularmente entenda que não é suficiente para afastar que se os países chancelam a existência daquela organização internacional, também devem chancelar suas opiniões. Mas nesse caso, onde a discussão se deu no espaço legítimo, com participação de diversos países representando diversas regiões geográficas, o que essa convenção significa? E se eventualmente ela não entrar em vigor, ela não significa nada, ela deve ser esquecida pelo direito internacional? É interessante. Acho que em termos conceituais não seria, né? Em termos conceituais, não, mas em termos finalísticos, certamente tem uma analogia muito direta entre o soft law e esses instrumentos que não chegaram a entrar em vigor na ordem interna, não chegaram a ser devidamente ratificados, vão exercer influência e, em muitas situações, conseguem moldar o comportamento dos atores, dos sujeitos, então acabam sendo como se fossem soft law, embora, como eu disse, pelo conceito, não são efetivamente soft law, mas desempenham um papel semelhante. E não apenas esses tratados quase aprovados ou quase ratificados, até mesmo jurisprudência de tribunais de outras regiões desempenham esse papel, né? A gente sabe que, por exemplo, a Corte Interamericana ou até mesmo tribunais nacionais brasileiros, às vezes citam jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, aquela Dead Cross Reference. Isso também é uma forma de usar como argumento jurídico válido fontes que não são necessariamente obrigatórias, que aí a jurisprudência regional europeia de direitos humanos não é vinculante para o Brasil. Assim como esses tratados que não chegam a serem devidamente incorporados. Então, por conta disso, não são obrigatórios, vinculantes, imperativos. Mas, sem dúvida nenhuma, exercem algum tipo de guia para a interpretação de algumas questões. A gente sabe que o Brasil até hoje não ratificou a convenção, aquela convenção que eu citei, dos trabalhadores migrantes e membros de suas famílias. Isso não quer dizer que essa convenção não tenha algum valor ou algum prestígio quando se discute questões relacionadas a trabalhadores migrantes no Brasil, né? Eu já vi, pelo menos no campo doutrinário, essa convenção da ONU ser utilizada como um argumento muito forte para se discutir direitos humanos de trabalhadores migrantes. A soft law ou o soft law é um tema tão interessante, tão candente, digamos assim, né, pegando fogo, porque a gente sabe que a partir do momento que aquela antiga sociedade de Estado se transformou numa comunidade de atores e que instalou o pluralismo, desde diversas dimensões, como a nota sonante nas relações internacionais, a gente sabe que a produção normativa, para além do instrumento clássico, ela passou a ser rotina, né? Então, se você tem uma comunidade de atores, se você respeita o pluralismo metodológico, normativo, de convivência, você precisa respeitar o pluralismo normativo. E se você tem diversos atores que não têm ou não são considerados como personalidade jurídica do direito internacional, o que eles fazem? O que eles fazem não importa? Ou, quando o Estado participa de algo, de alguma deliberação, e que dali surge alguma diretriz, não obstante o nome que se dê essa diretriz, e ele apoia essa diretriz, esse apoio não serve de nada. E eu fico me lembrando aqui do caso que a gente discutia antes de discutir soft law, a gente discutia se a declaração unilateral era uma fonte do direito internacional, né? Então aí a gente tem casos já julgados pela Corte Internacional de Justiça, em que considerou a declaração
declaração unilateral de um ministro de Relações Exteriores como sendo uma norma que tem que ser aplicada, ou seja, se ele disse isso, tem que considerar isso. Se isto é verdade, digo eu sempre para os meus alunos, como a gente vai obviar, e pensando na Declaração de 48, obviar que por unanimidade os países aceitaram e dizer que aquilo é qualquer coisa menos law, né? Qual é a responsabilidade? Se a gente está pensando no direito como binômio deveres e direitos, qual a responsabilidade que se tem quando você declara um algo, né? Sobretudo no âmbito dessa comunidade de atores. E aí, nesse sentido, a gente pensar no soft law, os alunos falam, mas professor, então o que que é, né? A gente fica falando, dando esses conceitos. Seria viável pensar como um complemento dessas suas respostas, assim, para te ouvir de forma mais ampliada, a gente pensar que a gente poderia considerar soft law tudo que não é hard law? Como você vê uma expressão como essa? Aí você me pergunta, incluindo atos unilaterais dos estados. Sim, porque se a gente não tem, se a gente foi acostumado, se a gente foi educado a pensar direito só no formato do hard law, você citou jurisprudência, né? O que que a gente pode considerar se a gente tiver que fazer uma manchete, por exemplo, do que seria soft law? Seria adequado a gente falar tudo que não é hard law pode se enquadrar como soft law? Acho que em certo sentido sim, eu fico imaginando aqui, enquanto você falava, dos redatores do Estatuto da Corte Internacional de Justiça fazendo o artigo 38 hoje, né? Então uma lista contemporânea do artigo 38. Eu acho que eles iam perceber que tem alguma coisa que tem uma influência muito grande no direito internacional, que não se encaixa nas fontes tradicionais, e ia ter que chamar isso de soft law. E isso realmente ia incluir muita coisa. Então, porque assim, eu acho que cada vez mais a gente percebe pela natureza do direito internacional que, no plano internacional, o elemento coercitivo, sancionatório, talvez seja menos importante do que a capacidade regulatória. Que aí, nesse sentido, o soft law é law, sem dúvida nenhuma. Porque ele consegue, em algumas áreas, de forma muito efetiva, regular o comportamento dos sujeitos. Basta ver os ODS agora, sem dúvida, mas os ODM, a Declaração do Milênio, o quanto ela conseguiu mobilizar o comportamento dos estados para que em 2015 todos, olha, eu fiz, era só recomendatório, mas eu cumpri. Então, assim, e aí a gente pensa num conjunto amplo realmente enunciados que às vezes estão de forma escrita ali como princípios, regras, declaração, não sei o quê, e de fato eu acho que a ideia de soft law cobre muitos fenômenos, principalmente essas manifestações textuais de diversos sujeitos, organizações internacionais, sociedade civil, entidades intergovernamentais mais informais, que não podem se encaixar na ideia de convenção internacional, de tratado. Então, eu acho que sim. Mas acho que é um conceito ainda em construção, né? A gente teria que. Porque é tanta coisa que não é coberta por hard law que a gente teria que analisar mais ou menos a amplitude. E no caso do soft law, a gente está falando das novas fontes, no soft law não tem uma coisa tão desenvolvida como tem nos atos unilaterais dos estados, que eles são estudados pela Comissão de Direito Internacional da ONU. Não é uma coisa mais ali de as hipóteses, o que é. Soft law é uma coisa tão que a gente percebe que é importante, mas está tão aberta assim, né? Dependendo só de abordagem doutrinária, e a gente vê que existem uma gama de definições para soft law, né? O ius cogens, que é também outra coisa difícil ali, mas o ius cogens tem aquela definição da Convenção de Viena ali, mais ou menos. Soft law não, ali é uma coisa muito solta, né? Professor, e dentro dessa complexidade, eu quero trazer mais um elemento. Recentemente eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho no encontro Luso-Espanhol de professores de Direito Internacional e Relações Internacionais, e naquela ocasião eu discutia a opinião consultiva do Tribunal Internacional sobre o direito do mar. E a gente vê, e aí essa onda de litigância climática, a busca por opiniões consultivas, né? Uma coalizão para alterar esse regime que a gente tem, esse
esses países em desenvolvimento, países insulares, que não conseguem, dentro de um espaço diplomático, atingir os seus objetivos na mudança de uma interpretação do direito internacional, passam a adotar outros caminhos estratégicos, constituindo, inclusive, organizações regionais, cujo objetivo é acionar tribunais internacionais. Eles têm agora uma organização que é esse o objetivo. E eles objetivam aí que os tribunais internacionais, a gente já teve a manifestação do ITLOS, aguardamos ansiosamente pela manifestação da Corte Internacional de Justiça, pela Corte Interamericana, eles buscam que esses tribunais, por meio de suas opiniões consultivas, tragam uma interpretação do direito internacional. Só que diferente de um caso no qual a gente tem partes definidas, essa decisão não vai gerar os efeitos da mesma forma. E aqui eu trago uma pergunta: de que forma essas decisões das opiniões consultivas geram efeitos, e se eu posso dizer que o efeito dessas decisões é um exato exemplo aí do que seria um soft law. Outra questão bem interessante. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso a partir de um texto que eu li da Nádia de Araújo, né? Ela é uma das pessoas que acho que diz que existe algum grau de vinculatividade das opiniões consultivas. Aqui em Roraima teve uma situação em que, antes de entrar em vigor a lei de imigração, tinham situações que diziam respeito a crianças migrantes venezuelanos que estavam nas ruas, e aí se discutia se elas tinham direito a alimentação, abrigamento, refeições diárias, etc. E aí, para fundamentar esse direito, como não havia ainda a lei de imigração, e para não citar apenas o ECA e leis nacionais, o Tribunal de Justiça aqui em Roraima citou uma opinião consultiva, acho que é a opinião consultiva 18, que fala sobre as crianças migrantes no âmbito do Mercosul. E, assim, o que ficou mais ou menos implícito é que essas opiniões consultivas não eram meros pareceres, tinham algum grau de vinculatividade, mas estão no mesmo nível do hard law, estão quase alcançando um reconhecimento como norma obrigatória. Eu até acho interessante que o Marcelo Varela, ele evita falar soft law, ele prefere falar soft norm, que aí parece que fica mais condizente com o papel que o soft law vem desempenhando hoje em dia, né? Normativo mesmo. Mas, enfim, eu acho que, pronto, você traz um outro exemplo de uma coisa que está num limbo. Mas eu acho que até nas opiniões consultivas, no caso das opiniões consultivas, a gente consegue, por alguns exemplos, imaginar que elas tendem a ser consideradas vinculativas, pelo menos para os estados que as solicitam, né? Mas uma coisa que eu recordo também é do soft law, a relação do soft law com o controle de convencionalidade, que aí eu falei do caso do soft law aqui da OEA, Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, que foi ignorada. Quando se pensa em termos de controle de convencionalidade, a gente sabe que, por exemplo, existem outros instrumentos só da OEA, aí principalmente a Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, que sempre entra no pacote lá de fontes que são citadas em petições encaminhadas para o sistema interamericano. Então, o Estado violou os artigos tais da Convenção, mas às vezes também se cita a Declaração Americana, Convenção de Belém do Pará, etc, etc. E esse conjunto todo é levado em consideração quando se faz o controle de convencionalidade aqui no sistema interamericano. Mas tem outros instrumentos de soft law. E aí, no caso do desacato, esse soft law importantíssimo, essa declaração de princípios, foi ignorada. E aí, como é que se pensa essa estrutura de referentes normativos de um sistema regional de direitos humanos em que parece que existe até hierarquia entre soft law, coisa que a gente não vai enxergar em relação a tratados. Os tratados do sistema interamericano que tenham sido incorporados pelo Estado vão ser igualmente obrigatórios. Mas como o soft law tem essa falta de regulação, parece que alguns são importantes, outros menos. Então, é até difícil pensar numa suposta hierarquização de soft law. Aí, não, depende do valor político que se dá a um instrumento. Então, as regras de Mandela são muito citadas, então elas são importantes. A declaração por exemplo, declaração de Salamanca, que fala sobre educação inclusiva, ela já não é tão importante, porque ela não é tão conhecida. E complicados. Então, acho que tem que ter algum marco para se interpretar adequadamente. Olha, isso aqui é soft law, sem dúvida nenhuma,
E como tal, pelo menos porque a gente sabe que os soft laws são assinados, pelo menos o ato de assinatura tem que representar o valor. No caso dos tratados, a assinatura a gente sabe, assinou, não pode frustrar o objeto e a finalidade. Soft law, como foi o Pacto Global para as Migrações, a gente viu que o Brasil assinou, que a gente sabe que no soft law não é muita coisa, mas depois o governo Bolsonaro, o ministro de Relações Exteriores, fez questão de desassinar. Isso significa alguma coisa em relação a relação do Estado com o instrumento soft law, assinar, não assinar? Eu penso que sim. Eu penso que isso tem que significar alguma coisa, assim como significa no caso dos tratados. Pelo menos um compromisso de boa vontade ou de coerência, porque eu acho que tem elemento de boa-fé também. A interpretação com base na boa-fé do Estado que adere ao instrumento, isso tem que valer também para o soft law. Sim, eu fico te ouvindo aqui, pensando em todas as vezes que eu falei na graduação sobre esse tema e até na pós-graduação, o que a gente percebe é que como é um tema muito recente, porque historicamente foi ontem, né, então a gente pensa quando surge, essa pluralidade de atores e essa pluralidade de instrumentos, que a gente começou a dar uma série de nomes, porque eles destoavam do instrumento clássico, né, então por ser muito novo, pouco conhecido, pouco trabalhado, pouco aplicado, ele acaba gerando, às vezes, dúvidas, né? Dúvidas, não sei nem se conta a sua existência, porque para mim eles existem. E eu sou partidária de que as relações, sejam elas pessoais, de estados, de órgãos, seja do que for, elas geram uma responsabilidade, né? Porque senão seria a gente viver num mundo de eterna adolescência, né? Que você pode fazer o que quiser, que o responsável sempre vai ser outro, nunca vai ser você. Então, dentro de um sistema de responsabilidade, eu penso que ele existe, eu penso que o problema se dá em como pensar coercitivamente esses instrumentos, se a gente aprendeu historicamente que direito tinha a ver com coerção direta. E aí, lendo alguns colegas e escutando alguns colegas, eu acho que muito disso está centrado no medo de alguns de que a soft law possa gerar insegurança jurídica. Porque se a gente tem um sistema certo de que aquele direito imperativo autorizante tem que ser aplicado, porque nem sempre ele é, né? Às vezes se frustra muito a aplicação de um direito do hard law usando outras metodologias que às vezes até superam a nossa consciência. Mas pensando que isso é uma verdade, que o direito do hard law é assim, será que muito desse medo que faz com que se tenha uma ambiguidade ao reconhecer a existência do soft law não está centrado no fato de se pensar que ele pode gerar uma insegurança jurídica nesse sistema? Eu gostaria de te ouvir sobre isso, sabe? Tá. Eu acho que ele tende a gerar insegurança, porque eu imagino assim, 3 vias para, entre aspas, incorporação do soft law no âmbito interno dos estados. Pelo executivo, inspirando políticas públicas, por exemplo, a administração penitenciária, políticas públicas relacionadas à segurança alimentar, e aí eu estou pensando naquela Declaração de Roma, enfim, inspirando políticas públicas e sendo incorporada pelo Poder Executivo ou inspirando o Legislativo a produção normativa interna, criando leis que tenham o espírito soft law, ou o que eu acho que seria o ideal, a incorporação pelo Poder Judiciário, em que um tribunal qualquer cita um instrumento e o utiliza não apenas como obter dictum, mas como a razão de decidir de alguma questão. E aí o nome, inclusive, do soft law, do instrumento, passa a constar num repositório jurisprudencial. Eu acho que quando ela é incorporada pelo executivo, ela tende a gerar alguma insegurança jurídica, porque está no âmbito da discricionariedade do administrador, que parece estar sendo influenciado por um princípio de governança global, internacional, que ele considera importante, mas que, em todo caso, não é imperativo. Então, eu acho que nesse sentido, eu estou falando internamente, ele tem uma incorporação precária. Agora, quando ele inspira e passa a ter esse formato normativo, ele acaba contornando essa insegurança e passa, não, opa, não é? Não, tudo bem, soft law é recomendatório, mas veja você que o Tribunal Superior citou esse instrumento, então ele passa a ter essa forma normativa
por conta de um escudo da jurisprudência nacional. No âmbito internacional, a coisa é bem mais complicada, né? Porque no âmbito internacional, a gente sabe que existem âmbitos de abrangência ou de alcance dos soft laws. Alguns têm esses que são produtos lá da Assembleia Geral, vão ter essa abrangência, pelo menos pretensamente, essa abrangência global, universal. Mas outros acabam tendo a Declaração de Cartagena aqui na América Latina, nas Américas, é uma coisa mais restrita. E por conta disso, de serem... Isso é o problema das outras fontes também, que a gente sabe que o costume, alguns são mais gerais, outros mais locais. Os tratados também, alguns são muito bilaterais ali. E acaba essa coisa da aceitação, alguns estados, alguns sujeitos internacionais se comportam de acordo com o soft law, dando a entender que consideram um guia de orientação, um guia de comportamento, e aí outros não, e aí isso gera insegurança. No sentido de que, poxa, você tem um padrão de conduta, mas esse padrão de conduta não está fundado em alguma coisa efetivamente normativa. Então, acho que no plano nacional, o soft law tem um papel a cumprir e ele pode não gerar insegurança, mas no plano das relações internacionais ele ainda não conseguiu superar isso, mas isso não é tanto um problema do soft law, isso é um problema do direito internacional de forma geral. As outras fontes também vão padecer disso. Eu acho que hoje em dia, o Rafael Carlos de Vasconcelos, nosso amigo querido, sempre destaca isso. Eu acho que o direito internacional ainda está confrontando a política internacional, então ele tem uma dificuldade de se fazer respeitar de uma maneira erga omnes que vai se refletir também no soft law. O direito internacional não consegue assegurar segurança jurídica nas relações internacionais e certamente o soft law, de uma maneira reflexa e muitos casos de uma maneira mais intensa, também não consegue. Professor Bárbaro, eu acho que a gente teve aqui uma oportunidade muito rica de aprendizado e gostei muito desse encerramento, no qual o senhor trata dessa relação do direito internacional com a política, do direito internacional com o poder, e a gente sempre pergunta para os nossos convidados, para as nossas convidadas, e é uma pergunta bem pessoal, a gente não espera uma resposta de um ponto de vista acadêmico. O professor Fernando Xavier, qual é o propósito do direito internacional e das relações internacionais? Boa pergunta, Paulo. Acho que o direito internacional é uma área do conhecimento que pode nos ajudar a entender um pouco melhor esse mundo tão complexo que a gente, de outro modo, não conseguiria tornar inteligível. Então a gente vê hoje guerras e crises políticas, crises humanitárias relacionadas à migração, a questões como o clima. E a gente não consegue entender como é que isso poderia ser organizado, estruturado de uma maneira a poder ser enfrentado. Eu acho que o direito internacional pode nos ajudar nesse sentido, né? Imaginar que é possível criar estándares que possam mobilizar os sujeitos, e aí pensando estados, organizações internacionais, sociedade civil internacional, indivíduos, a tentarem se coadunar com algum tipo de programa que nos permita, se não vencer esses desafios globais, mas pelo menos entendê-los. Então, acho que o propósito do direito internacional, primeiramente, é epistêmico. Ele é uma epistemologia importante para a gente entender o mundo. Maravilha, professor. Foi bárbaro. Eu acho que a gente sai daqui cada vez mais inspirado. Fico feliz de ter disponibilizado esse tempo para compartilhar esse propósito com a gente, que eu acho que é bastante do propósito que a gente acredita aqui no Edrincast. Que agradeço muito por estar aqui com a gente. É sempre uma inspiração ouvi-lo, uma inspiração lê-lo. Para quem ainda não acompanha, não deixe de acompanhar o professor Fernando Xavier. Sempre trata aí com bastante fundamento de temas bem sensíveis ao direito internacional e que demonstra aí uma carreira de propósito. Professor, nosso muito obrigado. E para aquele que nos ouve, para aquela que nos ouve, deixe o convite para nos seguir aqui, seja pela plataforma Spotify ou pelo YouTube, por onde nos escute, para acompanhar o Edrincast. Sempre a gente tem um grande professor, uma grande professora, um grande convidado, uma grande convidada discutindo direito e relações internacionais com propósito. Muito obrigada, Fernando. Foi assim uma honra ter você aqui e eu tenho certeza
certeza que você vai voltar sobre esse mesmo tema, porque eu sei que isso é um objeto, esse tema é objeto das suas pesquisas, né? Tá te mobilizando agora e a gente vai gostar muito de te escutar novamente quando isso entrar num outro patamar, num outro step, esses resultados. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês e agradeço a todos os que acompanham a Dreamcast. Tchau, tchau.